que ativo real. Você já tem mais atributos. Basicamente respondendo pragmático, a regra é você precisa ter um lastro jurídico. É um pouco do que ele trouxe, né? Então, a primeira ilusão de quem entra no segmento de tokenização ou de ativos digitais é imaginar que está trabalhando com alguma coisa meme coin. Sabe, aquela meme coin do cachorro, do gato, tanto faz o que for, que você está lastreado em nada e está vinculado nada com nada. Então, se essa é a tua ideia de economia, essa é a tua ideia de tokenização, dois conselhos. Afaste-se dessa pessoa. Segundo, desista dessa ideia. Então, você precisa vincular isso ao que ele chama de garantias, que é ao jurídico. Você precisa ter lastro jurídico, lastro legal. Porque no primeiro momento todo mundo trabalha com a ideia de que a gente está trabalhando com token, e é muito bacana, é muito sexy, é muito fancy o que a gente está fazendo, mas você precisa trabalhar com a seriedade que, em uma determinada situação, se a gente for para uma execução, o grão tem que existir, via regulado, os pacotes jurídicos, né, os documentos têm que existir. E eu concordo também com um ponto que, por que vale a pena então? Porque esse é um questionamento justo. Poxa, se eu tenho que fazer tudo o que eu faço no mundo atual, vamos pensar dessa maneira, né, empacotado de uma outra forma, por que então não continuo fazendo no mundo real? A grande vantagem e a grande sacada que envolve isso é o que você ganha sobre esse novo ativo, que é a história do Digital Twin. Ele é um gêmeo digital, né? Só que eu brinco que quem tem aí parentes, já vi alguns exemplos, né? Que são gêmeos. Dois gêmeos não são iguais, tá? Eles têm características lá geneticamente, mas se desenvolvem completamente diferentes. E aí onde você tem características que vão desde um fracionamento, uma coisa que a gente não explorou, mas o pessoal da Minas trouxe aqui, distribuição, né? Quando você acessa uma corretora de cripto, para você estar distribuindo o seu token, para você estar vendendo o seu token, você está chegando num outro mercado. Quando você faz, por exemplo, uma característica, né, que também trouxe aqui a questão da gente colocar rastreabilidade sobre o token. Então, só faz sentido se você, lastreia no mundo real, afinal é um ativo de um mundo real, então você tem que garantir isso. E a gente está começando a discutir, tá? A gente vê, por exemplo, CVM, alguns outros players começando a pensar em ativos digitais efetivos, né? Porque assim como a gente não discute se hoje você, para fazer uma emissão de CRA, né, você usa um banco de dados A ou B, por que você está discutindo se eu estou registrando isso dentro da tecnologia A ou B, no caso blockchain? Mas a regulação, quem está por trás, quem pode, se não pode, a documentação, isso tem que ser mantido. Tá? Então a gente tem trabalhado muito isso com os nossos clientes. A parte tecnológica da tokenização, ela tem ganhos quando você consegue fazer cenário. Né? Você pega um ativo e consegue transformar ele numa moeda de barter. Né? Você pode fazer barter dele para uma moeda, dele com outro token. Né? A gente já fez alguns casos de uso de token contra token. Então, estou fazendo uma brincadeira de estou fazendo barter, isso é real, tá? Estou fazendo barter de café contra gasolina, um exemplo, entendeu? Porque todo produtor de café usa gasolina em algum momento. Né? Então, o cara pode estar fazendo um barter de uma coisa contra outra. A gente está muito acostumado do barter contra o dinheiro. Né? E a gente pode ir para um cenário um pouco mais amplo, uma troca diferente, né? Desde insumos contra grãos e por aí vai indo. É o que a gente tem visto e é o que a gente tem praticado no mercado, tá? Não, obrigado aí pela resposta, foi bem esclarecedor. Vou puxar a Fernanda um pouco aqui. Uma pergunta, até seguindo essa lógica que você estava falando de casos de uso, né? Na Bung, Fernando, o que vocês veem assim, como os principais desafios